fazer discussão geral agora. Eu falei do experimento 1 e experimento 2. Na minha dissertação, há um terceiro experimento. Eu tentei até gravar um vídeo, aliás, eu tentei gravar alguns vídeos falando desse terceiro experimento, mas por mais que eu tentasse resumir, sempre ficava longo. E se eu inserisse ele aqui, essa apresentação ia ficar muito longa, muito maçante. Então, por motivos de parcimônia, eu excluí o terceiro experimento. Não que não seja importante, mas não tem como deixar ele. Vai ficar muito longo. Ele é extremamente complexo. Eu tenho que explicar as teorias nos fenômenos que eles foram baseados, e isso estava ficando muito longo. Então eu vou deixar de fora. Quem tiver mais interesse, eu vou deixar meu e-mail e pode pegar o texto completo da dissertação comigo. E em breve também ele estará disponível em bases online também da UF, então pode pegar por esse e-mail também. Então fazer a discussão baseada primeiro no segundo experimento. O objetivo desse estudo era investigar o efeito da informação semântica na busca visual utilizando estímulos físicos simples, que no caso foram as setas, utilizadas como textura. E a gente viu no experimento 1 e no experimento 2 que a informação semântica não influenciou na busca. Então, quando você utiliza, a partir desses experimentos, sugerem que quando utiliza estímulos físicos simples, a informação semântica não influencia na busca. Os estudos de fundo, de background, sugerem que os elementos de textura são segmentados em um estágio pré-atentivo. E quanto maior a similaridade dos estímulos relevantes de textura, maior a probabilidade de retardar no processo de busca. E o contrário também é verdade. Quanto maior a distinção, a diferença entre os estímulos relevantes e a textura, menor é o retardo gerado na busca. Então, como nos experimentos 1 e 2, a textura era fisicamente bem distinta, havia um contraste de 25% dos estímulos relevantes, ela era descartada em um processo pré-atentivo. Ela não chegava nem a ser processada a informação semântica, ela não chegava a ser integrada. Baseada nas características físicas, pré-atentivamente ela era descartada. Isso demonstra que a seleção da informação é inicialmente fortemente baseada nos estímulos físicos, nas características de baixo nível. O que torna mais patente isso é o experimento 2. No experimento 2, 80% das setas apontavam para a posição onde está o alvo. No experimento 2, a maioria das setas estava apontando para onde está o alvo. Então, se o participante conseguir processar essa informação semântica, ele utilizar essa informação para localizar o alvo. E essas setas que apontavam para onde está o alvo, elas ficavam disponíveis durante toda a busca, estava lá de frente para os olhos do participante. Porém, elas não eram usadas. Isso por quê? Porque a textura foi descartada. O participante não tinha acesso à textura, mesmo que ela esteja visualmente disponível. Os estímulos relevantes foram selecionados em processos pré-atentivos e a busca se dava através desses estímulos relevantes, ela não chegava à textura. Por isso que mesmo que a textura pudesse facilitar a busca, mesmo que 80% das provas a textura indicava a posição correta do alvo, o participante não fez uso dela, ela não tem nenhum efeito sobre a busca. Isso sugere que o processo de seleção da informação é inicialmente fortemente guiado pela informação de um baixo nível, que a informação semântica ela só é processada tardiamente. Então você lembra que você tem aquelas duas teorias sobre a informação semântica. Uma da teoria que fala que ela é processada inicialmente e outra teoria que fala que ela é processada tardiamente, depois da integração. O que o experimento 1 e 2 mostram é justamente isso, que a informação semântica ela não está disponível pré-atentivamente. Ela não foi utilizada em nenhum experimento, mesmo com o experimento 2, em que tem 80% de congruência com o alvo. No entanto, tem vários experimentos com estímulos realistas em que a informação de alto nível influencia prematuramente, ela influencia os momentos iniciais da busca. Então, existe um conflito. Em estímulos artificiais simples, o processamento da informação semântica parece ser tardio. No experimento 1 e 2, demonstra que a informação semântica ela é segmentada pré-atentivamente. Mas, no entanto, nós temos estímulos realistas em que o processamento semântico ele é rápido, ele se dá de maneira
quase automática de pré-atentivamente. Então, parece que existem duas formas de processamento da informação. Um guiado pelos estímulos físicos e outro guiado pela informação semântica. A informação semântica é processada rapidamente. O que não faz sentido. É de se esperar que a seleção da informação ocorra da mesma maneira, que a gente utilize os mesmos mecanismos para selecionar a informação. Uma provável solução desse conflito é a hipótese gerada por Evan Treisman em um artigo de 2005, essa data está errada, é 2005, que as características físicas de complexidade moderada podem ser aprendidas e usadas para a detecção da informação de alto nível. O que isso quer dizer? Certas características físicas, como padrão de textura, como abertura, fechamento e outras coisas mais, podem ser identificadas pré-atentivamente, sem a necessidade de integração da informação, ou seja, sem a necessidade de um processo tardio, e essas características físicas identificadas pré-atentivamente podem ser mediadas para a resposta em comportamento relacionado à informação de alto nível. Por exemplo, certos padrões de textura poderiam ser utilizados para detectar as escamas em peixe. Certo formato corporal poderia ser utilizado para detectar, por exemplo, figuras de animais, como imagem de um tronco. Ou mesmo triângulo laranja poderia ser utilizado para detectar aves, porque por causa do seu bico, só aves possuem bico. E outras situações semelhantes. Assim, haveria não mais um conflito, mas um contínuo entre os estímulos artificiais e simples. Todos eles, o processamento não se daria da informação semântica por si. Não haveria uma rápida integração da informação semântica e processamento nos estímulos realistas. Na verdade, a atenção selecionaria algumas características físicas e, através dessa, num processo pré-atentivo, fosse capaz de fazer inferências de um nível de alto nível, de um nível semântico. O que explica também por que os estímulos artificiais no experimento 1 e 2 não foram capazes de gerar facilitação. Esses estímulos, a seta, apesar de ter uma informação semântica, ela precisa ser integrada para que essa informação semântica seja acessada. A informação pré-atentiva dela é simplesmente um retângulo e um triângulo, que não está relacionada a nada, nenhuma informação de alto nível. Enquanto nos estímulos realistas tem características físicas simples relacionadas à informação de alto nível. Então, de forma geral, os resultados do experimento corroboram outros estudos sobre o efeito dessa textura na busca visual e sugerem que a informação semântica usando estímulos físicos não influencia na busca visual, como nos estímulos mais realistas e contextualizados. Bem, se você chegou até aqui, eu quero agradecer você por ter assistido o vídeo. E se você se interessou pelo assunto, achou o tema de psicologia experimental interessante, entra no blog de psicologia experimental. Eu vou deixar o endereço aqui embaixo. E se você se interessou por algum aspecto específico da minha dissertação, quer discutir alguma coisa, tem alguma dúvida, se interessa por alguma coisa, eu vou deixar meu e-mail de contato aqui embaixo também. Mande um e-mail. E é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.